Boa tarde, a paz do Senhor. Gostaria de estar passando aqui, deixando um pouquinho do testemunho do que aconteceu na minha vida. Esses dias, esse mês de julho e agosto. Porque eu sei que muitas pessoas estavam orando por mim, pessoas que nem mesmo eu conheço, pessoas de perto da minha casa, pessoas de outros estados. Então, eu quero deixar só um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês nessa tarde. Se a voz falhar, vocês me desculpem, é porque vocês vão ver aí que no processo eu passei por uma intubação, então a voz ela custa voltar mesmo. Mas eu vou estar tentando resumir tudo que eu passei nesses 2 meses. Eu comecei a passar mal, na realidade, no dia 10 de julho. Eu comecei a passar mal com uma fraqueza no corpo e eu fui limpar a casa da minha cunhada, que eu limpava lá, só que sentindo uma fraqueza e já estava vindo febre. Mas até então, para mim, era uma gripe normal. E no dia 11 foi prorrogando, no dia 12 foi prorrogando, no dia 11, que eu estava começando a passar mal, eu fui no Hospital José Maria. Eles fizeram um teste rápido, falaram comigo que eu estava apenas com a gripe forte. Vim embora para casa. No domingo continuei passando mal, na segunda também, na terça, na quarta, e foram assim os meus dias. Depois de passar muito mal em casa, tudo que eu comia eu vomitava, febre e dor no corpo. Não conseguia fazer nada dentro da minha casa, ficava deitada num colchão na sala. Meu filho que ajudava com as coisas, o pai dele. E nisso o meu filho também fez aniversário dia 13/7. Fui em Fabriciano, mesmo passando mal, mas comprei um bolinho para ele. Cantamos parabéns. E eu continuei passando mal. Só que aí era um mal leve, era aquela tosse, mas ainda estava tranquilo. Depois começou os vômitos e começaram também os calafrios, as dores. Aí eu já não conseguia dormir, porque já estava começando com a falta de ar. E o meu menino sempre ajudando, só que ele começou a passar mal também. E o meu esposo também, minha mãe também, meu pai também. Aí nós fomos um dia que eu estava muito fraca, meu esposo também, e tomando os remédios que o médico tinha receitado, que disse que era do coronavírus. Que primeiro você toma vermetiquina, depois azitromicina, prednisolona e dipirona para febre. E nada de melhorar. Nós fomos na UPA 24 horas. Chegando lá, eles me aplicaram um soro, disse que eu estava desidratada, mas que era uma gripe forte. O meu esposo também já passando mal. Eles deram um remédio para ele. Inclusive, ele teve alergia desse remédio. E esse remédio fez ele vomitar. Os enfermeiros vieram aplicar o soro para fazer a lavagem, porque aquele remédio tinha dado reação nele, e deram um outro tipo de remédio e soro. Viemos para casa. Quando foi no dia 22, eu tentei subir no meu terraço para lavar roupa, porque tinha muita roupa suja. Só que eu colocava, quando a máquina terminava de centrifugar, eu colocava a roupa no varal, mas eu tinha que sentar, porque eu já estava com muita falta de ar. Quando foi de madrugada, no mesmo dia 22, por volta de 1h da madrugada, meu menino já não estava aguentando ver eu tossir, porque parecia que meu pulmão ia explodir.
Eu não parava de tossir até que eu vomitava. Aí ele foi, sentou no sofá e falou assim: mãe, vai para o hospital, porque até quando a senhora vai ficar assim? Aí eu falei com ele que eu tinha muito medo de ir para o hospital e ser entubada. Aí ele falou assim: mas a senhora vai esperar morrer dentro de casa? Uns 10 minutos depois, eu fui e liguei para o meu esposo, mandei ele chamar o meu esposo, que estava no quarto deitado, passando mal também, e falei com ele: fala com seu pai para me levar para o hospital, me perdoa, mas eu não aguento mais. Quando eu disse assim, meu marido já levantou do mesmo estado que eu estava, com a mesma roupa que eu estava. Eu já fui para ir. Só que aqui em casa tinha uma rampinha com uma escada. Quando eu subi essa rampa, chega no meio, eu já parei, puxei a respiração e falei com meu filho que eu não suportava mais. Aí meu filho falou: mãe, respira, calma. Meu marido me colocou dentro do carro e me levou para o hospital. Chegamos lá por volta de 1h41. Foi quando eles mediram a minha saturação e já me levaram correndo lá para dentro e só viraram para o meu esposo e falou assim: você pode ir para casa, que ela vai ficar. Meu esposo sem entender nada: mas como? O que ela tem? Não, você pode ir para casa e a gente manda notícia. Meu esposo veio embora, falou com o meu filho mais velho, de 19 anos, e o de 9, que eu tinha ficado internada. Chegando lá, o doutor Antunes me atendeu e virou para mim e falou assim: o seu caso é de intubação. Eu falei com ele: mas eu posso assinar um termo, como eu não vou ser entubada, como eu não quero ser entubada? Ele virou para mim e falou assim: pode, mas você pode também morrer nesse período. Aí eu falei com ele: mas eu tenho um filho de 19, um filho de 9 e o meu esposo. Tem algum procedimento que eu possa tentar? Ele virou para mim e falou assim: olha, tem, mas nesses 2 dias que você vai tentar esse procedimento, você pode vir a falecer, não suportar. Eu falei com ele: mas eu prefiro tentar. Aí me levaram para a sala de raio-x. Quando chegou lá, fez o exame. 75% do meu pulmão estava tomado por coronavírus. Eu só tinha 25% do pulmão funcionando. Me tentaram colocar no balão de oxigênio, só que eu precisava dele todinho, do 15. Em vez daquela máscara verde, eles colocaram uma máscara com tipo um saco plástico na ponta, onde eu recebia 2 tipos de respiração. Aí a médica, a doutora Maura, chegou e falou assim: Carla, nós vamos tentar um procedimento em você que chama pronação. Esse procedimento a gente pode tentar até 48 horas. Depois dessas 48 horas, se esse processo não der certo, nós vamos te entubar. Eu falei: mas eu creio que vai dar certo. Nisso a minha tia tinha ido de longe, porque não podia chegar perto, que eu já estava isolada. Falando comigo: Carla, se quiserem te entubar, deixa te entubar. Aí eu falei com ela: não, eu vou tentar o procedimento, vai dar certo, Deus vai me ajudar. Aí já entraram no grupo da família, já começaram a contatar uns aos outros e começaram o propósito de oração. Quando foi no dia 23, eu estava nesse processo de pronação. Pronação é um processo onde você fica de barriga para baixo, com aquela máscara de respiração. Você não bebe, você não come e você tem que ficar ali durante 48 horas para ver se o seu pulmão, se você obriga o seu pulmão a trabalhar. É um processo dolorido, onde você não pode se mexer. Você tem que ficar nessa posição durante 48 horas, mas pelo meu esposo e pelos meus filhos, eu tentei esse processo. Quando foi no dia 23, eu recebo a notícia que o meu esposo, que estava em casa com os meus filhos, também passou mal e estava internado no quarto ao lado do meu.
Eu fiquei preocupada que eu achei que poderiam entubar ele. Só que o meu irmão que tinha me dado a notícia falou que ele estava só no oxigênio. Imaginem, uma casa onde morava 4 pessoas, um jovem de 19 anos passando mal também com coronavírus e ainda com o irmãozinho dele de 9. E abrindo um parênteses, antes de eu ter ido para o hospital no dia 22, eu fui no centro de referência de coronavírus e nós todos fizemos o exame. Só que esse exame ele chega com 10 dias. Todos deram positivo. Porém, quando o meu chegou, eu já estava no hospital entubada. Então, vocês imaginem a situação. Eu no hospital, grave, o meu esposo no quarto ao lado e um filho de 19 e um de 9 em casa sozinho. A minha cabeça foi a mil. O que acontece com isso? No primeiro dia da pronação, a médica foi e falou: Carla, agora vão sentar, porque a sua saturação tá boa. Vamos sentar para ver se ela vai continuar. Quando eu sentava, a minha saturação descia a ponto dela virar e falar assim: pode deitar e pronar de novo, porque se você precisar de mais oxigênio, eu não tenho para te dar, porque o oxigênio que eu tinha para te dar é 15 milímetros e esse você já está usando. Pronei de novo. Ela foi e conversou comigo. Falou assim: olha, Carla, pensa que no dia que você chegou, que você seria entubada, foi um livramento, porque se você tivesse sido entubada, você tinha falecido, porque você estava desidratada e a pressão em 19. Então você morreria, não daria nem tempo. Poderia ter dado uma parada cardiorrespiratória. Aí aquilo ficou na minha mente. Ela falou assim: olha, se de tudo não melhorar amanhã, deixa de entubar pelos seus filhos, porque se tiver 1% de chance, esse 1% de chance você se agarra nele e Deus faz o resto. Ela é evangélica também, irmãos. O que acontece? Passei a noite pronada. Quando foi de manhã, quando foi à tarde, a médica chegou para me olhar novamente. Quando ela me olhou, mandou eu sentar novamente. Quando eu sentei, a saturação desceu de uma vez. Quando a minha saturação desceu de uma vez, ela virou para mim e falou assim: os 2 dias, as 48 horas, já se foram. E infelizmente a pronação não deu certo. E virou para mim e falou assim: olha, você é uma mulher nova, não tem comorbidade, então agora está nas suas mãos o que você vai fazer. Nisso ela saiu. E eu conversando com meu filho, com meu esposo pelo celular, foi até que eu virei e falei pro meu filho, falei assim: eu acho que eu vou deixar me entubar. Meu filho falou assim: ô mãe, deixa assim, Deus está com a senhora, vai dar tudo certo. Porque ele tem um jeito assim de acalmar a gente, mas só Deus sabe o coraçãozinho dele. Tava com o irmão sozinho aqui dentro de casa. Tanto que o dia que o pai internou, diz ele que a cabeça dele foi a mil. E agora, se eu perder o meu pai, se eu perder a minha mãe, como eu vou fazer com um menino de 9 anos, sempre que praticamente eu não sei cuidar nem de mim? Irmãos, mas o Senhor providencia tudo. Não faltou nada para os meus filhos, graças a Jesus, primeiramente, e graças às pessoas que ajudaram. Depois que isso aconteceu, eu liguei para o meu marido e falei com ele. Falei: Glaucio, estão querendo me entubar e eu vou deixar. Ele virou e falou assim: ô minha filha, deixa assim. Isso é a melhor coisa que você vai fazer. E nisso eu não sabia que a médica já tinha conversado com ele e ele tinha falado que se eu não deixasse me entubar, que ele assinaria por mim, que ele poderia, ele é meu esposo, e ela iria me entubar de qualquer maneira. Mas
Chamei a médica, falei com ela, doutora Maura, como eu tentei e não consegui, pode me entubar. Nesse momento, irmãos, eu nunca vi uma movimentação tão grande. Chegou a equipe médica, chegava aparelhos, chegava tudo correndo, um atrás do outro. Aí a doutora Maura virou e falou assim, se é para fazer, nós vamos fazer o melhor. Tirou o melhor respirador que chegou dentro do José Maria, que não tinha sido utilizado em ninguém para utilizar em mim. Deus cuida, irmãos. Aí, quando ela chegou com aquela equipe médica, ela só pediu para mim virar de barriga para cima e já me deu o remédio e virou para mim e falou assim, agora era a hora mesmo. Por quê? Porque eu já estava só com 18% do meu pulmão. Aí me deram um remédio e eu apaguei, irmãos. Eu fui entubada no dia 24, o dia que estava fazendo 14 dias que eu tinha dado coronavírus, que é o dia mais perigoso, que é onde o coronavírus ou ele tem uma mutação e toma todo o seu pulmão, ou você sara ou você morre. É a situação final. Mas foi o dia que Deus escolheu. Fui entubada à noite. O meu esposo ficou do dia 23 ao dia 27, mas graças a Deus ganhou alta, venceu o Covid e veio para ficar com os meus filhos. Durante esses dias foram dias de luta, tanto espiritual como carnal, porque várias vezes o inimigo tentou ceifar minha vida, que pessoas que estavam orando por mim sentiam o espírito da morte, largavam tudo e tinham que orar. E a mesma coisa era comigo. Durante a minha intubação, pessoas que estavam orando em propósito para mim, eu via vestidos de branco, como se fossem chefes de enfermagem, enfermeiros, vigiando sempre a minha maca ao meu redor, me tocando sempre. Eu sentia mãos me tocando a perna, a outra perna, o braço, a garganta, a cabeça. Eu sempre sentia mãos me tocando durante esse processo. E durante esse processo, eu tive várias coisas espirituais, que ainda vou contar, mas eu tive também várias coisas que o inimigo tentava contra a minha vida. Quando foi, eu não sei o dia certo, quiseram me transferir para Caratinga, alegando que não tinha, que ia fechar a UTI Covid e que eu não poderia ficar no Hospital José Maria. O meu esposo não assinou o papel, falou que como que iria me transferir para Caratinga, como que ele iria me visitar, como que ele iria cuidar dos filhos dele e ainda trabalhar nessa longura, porque eu moro em Coronel Fabriciano. Meu irmão também veio, eles não assinaram a autorização. Depois eu fiquei sabendo, irmãos, que dos pacientes que foram transferidos para Caratinga, só 3 vieram para casa. O resto, tudo faleceu no caminho, porque você entubado e ser levado para uma distância dessa, seus órgãos estão todos expostos. Isso foi livramento do Senhor, foi uma briga com o inferno, mas o Senhor deu vitória. Eu saí do coma dia 5/8, foi quando me tiraram a sedação e já chamaram o meu esposo porque eu estava muito agitada. Eu não conseguia ficar, minha mente estava muito perturbada. Eu não conseguia, mas eu chamava por ele e por os meus filhos. A todo momento que eu estava no hospital, eu lembrava dele e dos meus filhos. Quando foi dia 5, meu esposo foi me visitar e ele viu que eu estava muito confusa, por causa até mesmo da mente, teve muita coisa que eu pensava que tinha acontecido e na realidade não tinha acontecido, né? Porque o corpo da gente é só o Senhor para entender. O cérebro da gente é um mistério que só Deus sabe. Aí, quando foi no dia 10,
eu ganhei alta da UTI, mas ganhando alta da UTI, eles me deram um banho no chuveiro, coisa que eu não estava fazendo durante esse tempo que eu estava internada. Eu só tomava banho de leito. Quando eu fui tomar o banho de chuveiro, o enfermeiro que me ajudou a tomar banho, juntamente com a enfermeira, foram lavar o meu cabelo, porque estava muito fedendo. Imagina esse tempo todo deitada. Durante o tempo que eu estava entubada, a minha pressão foi a 19, o meu coração, as batidas cardíacas 286, dei febre de 42 graus, dei pneumonia juntamente com Covid. Então, tudo isso, irmãos, eu dei durante esse período. Então, meu cabelo estava muito fedendo. Esse enfermeiro foi e arranjou um condicionador e um shampoo no próprio hospital para me ajudar. Só que não tinha pente, porque até mesmo o meu esposo não sabia que eu tinha saído ainda. Aí o que acontece? Ele tentou desembaraçar os meus cabelos com os dedos. Porém, ele não conseguiu, porque